Olá, quinto ano, tudo bem? Prontos para mais uma aula de português? Vamos lá pegar os nossos cadernos, abrir na lição para a gente fazer a autocorreção da aula passada? Então vamos lá. Página 214, coloquem a C de caneta verde, hora do texto. Vocês tinham que recortar lá do material de apoio as imagens, né, as 6 imagens, para completar aí o texto com as imagens dando a sequência lógica ao texto. Pessoal, eu não coloquei a imagem, eu fiz a escrita aí das palavras, tá bom? Mas não tem problema, vocês vão colar as imagens. Então, ficou assim: a escrita e o surgimento do alfabeto. No início, a escrita era feita através de desenhos. Uma imagem estilizada de um objeto significava o próprio objeto. O resultado era uma escrita. Qual o desenho que você vai usar para colocar a ideia de escrita aqui? Muito bem, o desenho que tem a mãozinha e a caneta. Tudo bem, joia? Então, o resultado era uma escrita complexa. Havia pelo menos 2.000 sinais. O seu uso era bastante complicado. Essa escrita, na forma de desenhos, se chamava pictográfica. O sistema pictográfico evoluiu para uma forma escrita composta de uma série de marcas na forma de cunhas e com um número muito menor de caracteres. Essa forma de escrita ficou conhecida como cuneiforme, do grego em forma de cunha, e era escrita em tabletes de argila molhada. Qual o desenho que nós vamos usar para colocar a ideia de molhada? Muito bem, o desenho da água, tá? Usando-se uma espécie de caneta de madeira. Qual o desenho que vai dar a ideia de madeira? Dos 3 troncos de árvore. Joia! Com a ponta na forma de cunha. Quando os tabletes endureciam, forneciam um meio quase indestrutível de armazenamento de informações. A escrita cuneiforme era composta de aproximadamente 600 símbolos, distribuídos de cima para baixo e da direita para a esquerda. A escrita cuneiforme evoluiu para a escrita ideográfica. Ela não utilizava apenas figuras e rabiscos associados à imagem que se queria registrar, mas sim uma imagem ou figura que representasse uma ideia, tornando-se posteriormente uma convenção de escrita. Os leitores dependiam do contexto e do senso comum para decifrar o significado. As letras do nosso alfabeto, que desenho que a gente pode substituir aí pela palavra alfabeto? Isso, das letrinhas. Você tem um quadradinho aí cheio de letrinhas. Muito bem. Vieram desse tipo de evolução. Mais tarde, por questão de facilidade, graças ao tamanho das peças que serviam para escrita, os escribas homens, qual vai ser o desenho para substituir aí a palavra homens? Isso mesmo, os 3 homenzinhos que estão desenhados. Homens letrados, vindos das classes populares, livres ou escravas, responsáveis pela escrita dos textos que circulavam entre a nobreza e a aristocracia, passaram a escrever buscando uma convenção de forma e direção da esquerda para a direita, resultando na forma atual do sistema alfabético. Com a transposição da escrita para os computadores, aqui ficou fácil, né? O desenho que vai substituir os computadores é o do computador mesmo. Surge a escrita eletrônica, presente nas mídias eletrônicas. Ela não se limita aos textos verbais, podendo os elementos da escrita serem palavras, imagens, sons, ações ou processos realizados por computador. Em vez de ler parágrafos, o leitor pode ver cenas em um vídeo, observar uma sequência de fotografias, ouvir uma narração oral ou escutar um fragmento musical. Tudo bem até aí, classe? Colocaram então os desenhos corretos? Muito bem. Quem quiser dar uma reforçadinha agora na colagem, podem fazer. Na página 216, nós temos uma produção de texto, né? Eu pedi para vocês escolherem uma informação que vocês tenham achado interessante
e completarem aí o Você Sabia. Pode ser do texto Como Surgiram as Palavras, que era a revista Recreio, ou do texto que vocês acabaram de completar com as imagens, que é a escrita e surgimento do alfabeto, tá bom? Esse é pessoal, cada um colocou uma curiosidade que você tenha gostado. Eu coloquei a seguinte, ó. Você sabia que a escrita cuneiforme era composta aproximadamente por 600 símbolos, distribuídos de cima para baixo e da direita para a esquerda? Então, eu coloquei esta parte aí que eu retirei do texto de como surgiram as palavras. Aí você fica à vontade, tá bom? Cada um coloca da parte que achou interessante. Muito bem. Agora nós vamos corrigir a tarefa. A tarefa é a lição de casa 19, então abre lá na página 251 e 252. Muito bem. Na nossa tarefa, nós tínhamos que descobrir aí no primeiro exercício qual era a palavra secreta, né, deste diagrama. Então, a gente vai eliminando as palavras, né, de acordo com as nossas dicas, até chegarmos na palavra secreta. Então, vamos lá. Primeira dica era que ia permanecer aqui as palavras que são polissílabas e paroxítonas. Não precisa estar na ordem que a Pro colocou, mas vão colocando certinho. Se você colocou alguma palavra a mais, apaga. E se você esqueceu de colocar alguma, completa. Tudo bem? Então, quem continua no jogo? Polissílabas e paroxítonas, tá? Polissílaba, 4 ou mais sílabas, e paroxítona, sílaba tônica é a penúltima. Então, permanecem no jogo fascinado, periquito, excelente, disciplina, crescimento, adolescente, pescaria, assobio e nascimento, ok? Conseguiram? Vamos lá. Próxima etapa, fica no jogo quem tem dígrafo. Lembrando que dígrafo são duas letras que emitem apenas um som. Ótimo. Fica no jogo, então, permanecem no jogo. Fascinado, periquito, excelente, disciplina, crescimento, adolescente, assobio e nascimento. Ótimo! Agora, o desafio é, continua as palavras que têm o dígrafo. Mas, olha só, a palavra secreta não tem dígrafo na mesma sílaba, ou seja, só vai ficar agora as palavras que têm dígrafo, mas que ficam em sílabas separadas. Bastante palavras ficaram, olha só. O fascinado continua, excelente, crescimento, disciplina, adolescente, assobio e nascimento. E para eu saber qual é a palavra secreta, eu preciso saber que ela vai ter 4 letras na primeira sílaba. Então, se eu separar as sílabas de cada palavrinha que ficou, a única que terá 4 sílabas, aliás, 4 letras na primeira sílaba, vai ser o crescimento. Eu separo crescimento. Então, o S e o C é dígrafo, eles ficam em sílabas separadas. Cres é a primeira sílaba, tem 4 letras. É uma palavra polissílaba, ó, crescimento, tem 4 sílabas, ela é polissílaba. E é uma sílaba, a sílaba tônica dela é o men, então ela é paroxítona. Chegaram a essa conclusão? Sim? Ok, quem descobriu, parabéns! Ótima descoberta aí. No próximo exercício, nós tínhamos que usar cada dígrafo que está nos círculos coloridos e preenchermos aí a cruzadinha de acordo com as palavras, né? Separando as sílabas adequadamente, tá bom? Então, vamos ver como ficou, ó. A primeira palavra era excelente, nós tínhamos que colocar o X e o C. Aqui, telha, LH. Comando, AN. Chuva, CH. Cozinha, NH. Preguiça, GU. Do lado de lá, tínhamos o queijo, QU.
Piscina, SC. Passeio, 2 S, né? Um S em cada local, em cada sílaba. E por último, o barro, o R e o R também separadinhos aí. Tudo bem, pessoal? Deu certo? Conseguiram? Isso, fizeram a separação silábica direitinho, a escrita? Então, perfeito. Quem já finalizou, então, a atividade de correção, pode abrir agora na hora do texto, que são as páginas 218 e 219. No livro de vocês está um pouquinho diferente, tá? Da minha imagem. Vocês têm até essa imagem em azul, mas ela tem o texto já dentro dela. No meu não tem. Quando vocês estão se preparando aí para a página 218 e 219, vocês vão também lá no material de apoio pegarem e tirarem e recortarem as páginas 257 e 258. O próximo exercício vai usar essas imagens, ó, que está aparecendo aí, tá bom? Então, vocês vão recortar aqui esta imagem, esta aqui e as demais, tá bom? Primeira coisa, só recorta, tá? Vocês vão recortar aqui ao lado, tá, meus amores? O de vocês não tem esse círculo branquinho que tá aparecendo, tá? Vocês vão só recortar aqui ao lado. Aí tá escrito assim, ó, passe e cola apenas no verso deste espaço. Quando vocês forem colar, eu vou explicar como que cola. A gente vai passar só no verso desse espaço que tá aqui, porque a gente vai colar só essa pontinha, não vai colar a imagem toda na atividade, porque atrás da imagem, a gente vai colar esse pedacinho e atrás vai ficar o texto referente a esse objeto, tá bom? Na hora da gente fazer vai ficar mais claro. O meu é diferente, eu deixei aqui esses círculos, porque depois a gente vai ver como é que a gente vai numerar aí cada desenho, tá? Mas não precisa ser no círculo, você pode pôr o número, de acordo com a leitura que eu vou explicar, você vai colocando o número aqui no cantinho a lápis, tá bom? Para depois você fazer a autocorreção, aí depois que a autocorreção estiver pronta e nós corrigirmos, aí a gente vai fazer a colagem, para não ter perigo de colar no lugar errado. Tudo bem? Então, olha só, gente, recortem então as 5 imagens e deixa ela aí do ladinho do livro. Recortando, volta na 218 e na 219 e aguarda um pouquinho, tá bom? Enquanto vocês recortam, eu vou ler a introdução aqui deste texto, tá? Está na 218. Então, nós começamos com o robô falando assim: do surgimento da escrita até os dias de hoje, novas formas de comunicação foram criadas, formando uma verdadeira rede de informações compartilhadas pelo mundo. Atualmente, é possível enviar e receber mensagens sem sair do lugar. Vocês, humanos, já criaram diversas ferramentas multifuncionais que facilitam o cotidiano e encurtam as distâncias entre as pessoas, ainda que virtualmente. Veja as últimas novidades em ferramentas tecnológicas disponíveis no mercado. Então, todas essas imagens que vocês acabaram de recortar, que são essas daqui, elas são ferramentas, né, que nós utilizamos aí, algumas no nosso dia a dia. E o que que ela faz com isso? São novidades tecnológicas, né, que estão disponíveis aí no mercado de trabalho para facilitar mesmo a nossa vida aí no dia a dia, no nosso trabalho, até mesmo na nossa vida pessoal, tá bom? Então, todas essas imagens são essas ferramentas. E nós vamos descobrir, através das características, qual é a ferramenta, qual é a imagem da ferramenta que eu vou ler. No caderno de vocês têm aí essa divisão feita em quadradinhos. Como eu não tenho os quadradinhos, então eu fiz aqui o primeiro eu fiz de vermelho, o segundo eu fiz de verde, eu fui mudando as cores, tá? Então, nós vamos ler, então, o primeiro quadradinho. Aí você vai ouvir, vai acompanhar a leitura comigo e vai olhar nas imagens e vai tentar adivinhar qual é o objeto 1, tá bom? Então, eu vou começar. Assistentes virtuais facilitam o controle da rotina em casas e empresas.
Essa ferramenta é encontrada no mercado como alto-falante inteligente. Recebe comando por voz, realiza algumas tarefas e fornece informações disponíveis na internet. Exemplos: reproduz músicas, envia e-mails, realiza pesquisas, conta piada e até joga com seu usuário. Então, qual desses objetos você acha que tem essa característica? Pode colocar no cantinho aí, número 1. Então, olha aqui nos objetos que você tem. Veja qual é a característica que eu acabei de ler. Se você achar que é esse ou esse, não importa, põe o número aí do lado, número 1. Tá? Na própria imagem, você põe um número, tá bom? Não tem bolinha, lembra que você recortou. Número 2. Qual é o objeto que tem essas características? Prestem atenção. Conhecido como tablet, essa ferramenta funciona como smartphone e tablet. Portanto, realiza ligações, conecta seu usuário às redes sociais, disponibiliza aplicativos para a produção de documentos, possui câmeras fotográficas, torna-se um controle remoto para a TV e, com sua S Pen, é possível escrever na tela. Então, veja qual desses aparelhos você acha que é as características que eu acabei de ler. E põe o número 2. Podemos continuar? Número 3. Aplicativos que são assistentes pessoais têm sido cada vez mais baixados por quem precisa de uma ajudinha extra com seus compromissos. É possível realizar quase todas as tarefas sem mover um dedo. Com esses assistentes, você pode realizar ligações, enviar mensagens, informar em quanto tempo você chegará, ouvir seus e-mails, ser despertado, evitar o trânsito, ser informado quando a comida estiver pronta, abrir as portas de casa, acender as luzes e traduzir palavras e muito mais. São todas essas características que eu li. Qual é o objeto que apresenta tudo isso? Veja qual é e põe o número 3. Ok? Número 4, pessoal. No número 4, ainda sobraram 2 objetos, né? Então, vamos ver desses 2 que sobraram, qual tem essa característica, essas características. As plataformas de comunicação servem para o envio e recebimento de mensagens instantâneas por áudio e por vídeo. Cada sala de chat pode ser ocupada por um número diferente de pessoas, dependendo da modalidade de pacote. Segundo seus criadores, essas plataformas foram projetadas para serem o futuro da comunicação. Você sabia que pode compartilhar a tela do seu computador com a turma que estiver no chat? Então, veja, dos 2 que sobraram, qual é que você acha que tem aí essas características e ponham, por favor, o número 4. E o que sobrou é o número 5. Tudo bem? E é a última característica aqui. Os fones de ouvido Bluetooth são dispositivos que possuem isolamento acústico. São também chamados de gadgets, dispositivos eletrônicos portáteis e, quando conectados a um celular, podem ser utilizados para realizar atividades físicas, jogar videogame, atender ligações e etc. Tudo bem? Conseguiram? Joia! Muito bom! Agora que vocês já colocaram os números, então a gente vai corrigir, tá bom? Olha só como ficou, então, aí. A primeira informação é desta imagem aqui, é o número 1. Esta outra imagem é o número 2. Vamos corrigindo. Esta aqui, número 3. O número 4 e o número 5.
Agora, em cada quadradinho que você fez a leitura, você passa a cola aqui em cima e cola esse desenho em cima do quadradinho que a gente leu. Aí vai ficar como se fosse um caderninho de anotações, tá? Você cola na aba de cima, então, por exemplo, aqui é o livro, e aqui é o desenho. Aí você colou só a partezinha de cima. Então, quando você levantar assim, ó, vou fazer o contrário para você poder enxergar. Quando você levantar assim, aqui vai estar o desenho e aqui embaixo a escrita do livro. Deu para entender? Tá? Você passa a cola, então, só nessa abinha e cola em cima do texto referente ao que você leu aí a respeito do objeto. A mesma coisa nos demais objetos. Passa a cola na abinha e cola no quadradinho referente à leitura que você realizou. Tá bom? Tudo bem? Bom, antes da gente, então, ir para a próxima atividade, enquanto vocês colam, eu vou ler aqui o que o robô está nos dizendo. É uma produção de texto e ele diz assim: bip, bip, estou de volta e meu sistema emite o alerta de que minha bateria logo necessitará de recarga. Mas antes temos tempo para um super desafio de comunicação. No mundo tecnológico, aquilo que é bem pequeno é chamado de micro. Mas como será que chamamos algo ainda menor? Menor do que micro? Algo realmente bem pequeno? Então, ele está nos desafiando aí, pessoal. Vamos continuar aqui a leitura. Você sabia que uma partícula muito pequena recebe o nome de nano? Sabendo disso, o que seria então um nanoconto? Arrisque o seu palpite antes de continuar a leitura, hein? Então, se nano, pessoal, é algo aí bem pequeno, né? Uma partícula muito pequena, o que será que seria um nanoconto? Podem escrever com as palavrinhas de vocês, tá? Ah, Pro, se eu errar, não tem problema. Aqui, certo ou errado é a sua opinião. Então, podem colocar. Assim que vocês tiverem terminado de colocar, então, a sua opinião, agora a gente vai ler a definição. Olha lá. Posso ir? Joia. Então, nós temos aqui embaixo, ó, nano mais conto é igual a nanoconto. Isso mesmo, um conto bem pequeno. Então, nanoconto, pessoal, é um conto bem pequeno. Tão pequeno que uma história completa é contada, em média, em 140 caracteres, incluindo as letras, números e espaços. Esse gênero de texto costuma ser publicado no Twitter, mas a ideia é tão interessante e desafiadora que os nanocontos estão surgindo por aí, nas mais diversas mídias. Agora você pode observar que no seu livro você tem essa imagem que você está vendo aqui na minha tela, tá? Então, vocês vão tentar descobrir qual é a mensagem que tem aí. Podem utilizar o seu celular, tá? Então, olha só o que está escrito aí. O QR Code ao lado traz uma surpresa para você. Decodifique esse código agora mesmo. QR Code é um código de barras que, quando escaneado pela maioria dos aparelhos celulares, passa a ser um texto ou um link ou um acesso redirecionado por um link ao conteúdo publicado em algum site. Então, vamos lá. Vocês podem agora pausar o vídeo, tá? A nossa aula, dar uma pausadinha e tentem aí colocar o celular de vocês para vocês descobrirem qual é a mensagem aí do nosso QR Code, do nosso código de barras aí. Vamos tentar? Então, pausa e assim que você descobrir, você volta à aula que eu já te conto o que é. Eu já sei. Vamos lá? Ok, pessoal. Vocês, se já voltaram o vídeo, né, da nossa aula, é porque você já descobriu. Vamos conferir se você acertou. Tchan, 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 tchan. Vamos lá? A mensagem está aí, ó. Pagou a promessa e casou-se com o sapo. Com o tempo, a princesa, feliz da vida,
mudou-se para a lagoa. Olha, é esse o recadinho que você encontrou? Então você conseguiu, parabéns! Trata-se de um conto de fadas. Que conto de fadas é esse que fala que pagou a promessa e casou-se com o sapo? E com o tempo a princesa feliz da vida mudou-se para a lagoa. Será que você consegue adivinhar que história é essa? Vamos ver. Quem souber, levanta a mão. Vamos lá? Vamos tentar? Estou ouvindo alguém falando já. E, ó, isso mesmo. Quem falou a princesa e o sapo? Acertou! Então, a mensagem é do conto de fadas da princesa e o sapo. Tá joia? E aí, pessoal, já que a gente descobriu já o nosso código, prestem atenção. Agora nós temos um desafio para você. Olha só, chegou a hora de você escrever um nanoconto. A própria turma vai escolher se prefere trabalhar em duplas, grupos ou fazer um único texto coletivo da sala. Como nós estamos trabalhando cada um na sua casa, então a gente vai fazer esse texto de forma individual, tá? Então você vai pensar no seguinte: primeira coisa, você vai escolher um conto de fadas que você conheça bem, tá? Pensa em um que você sabe. Nossa, Pro, já ouvi tantas vezes esse conto, eu já li, já assisti o desenho, vi o filme. Então, um conto que você saiba muito bem. Decidiu qual você vai escolher? Joia! Aí, pessoal, depois que você escolher, você tem que se lembrar de uma coisa. Você está fazendo um nanoconto. Então, ele é um conto, tem que ser contado com começo, meio e fim, tá? Tem que ter uma situação inicial, tem que ter o desenvolvimento do conto e tem que ter o desfecho finalizando aí a sua história. Então, tem que ter sentido desde o começo até o final. Você vai ter que separar aí os principais acontecimentos, porque tem que ser uma história pequena, não vai poder ficar dando tantos detalhes, tá? E quando você for escrever, você tem que tentar, em média, no seu texto inteirinho, ter pelo menos, no máximo, assim, uns 140 caracteres, tá bom? Aí, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos utilizar, e está dizendo para a gente utilizar esse espaço aqui como rascunho, mas como a gente está trabalhando de forma individual, nós não vamos utilizá-lo como rascunho. Nós vamos pegar uma folha à parte aí que nós temos em casa, uma folhinha de rascunho qualquer, e vamos fazer em primeiro lugar esse papelzinho aí, o nosso rascunho. Aí depois que você lê todo o seu texto e vê que ele está bom, está ótimo, aí você passa aqui na folha do seu caderno. Combinado? Então vai ter uma proposta um pouquinho diferente. Então vai fazer individual, pega uma folha qualquer em casa, faz o rascunho e depois passa limpo no livro quando tiver certeza que está perfeito. Então vamos lá. Como é que eu sei para o que são os caracteres? Os caracteres, eles são cada letra que você utiliza, os espaços que você utiliza, as pontuações que você utiliza. Então, no total, em média, deve ter uns 140 para ficar legal o seu texto, tá bom? Então, vamos supor que eu estivesse fazendo o meu texto e eu comecei assim, era uma vez. Então, vamos ver. Quantos caracteres eu já usei? Ó, vamos contar. 1, 2, 3, que são 3 letras. Ó. 1, 2, 3. Não tem um espaço aqui para separar o era do uma? Então, é um caractere também. Então, olha lá. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, outro espaço. 8, 9, 10, 11. Então, já usei 11 caracteres. Deu para entender? Você vai fazer um rascunho, tenta colocar começo, meio e fim. Seja bem sucinto, ou seja, faça a história o menor possível, desde que você não esqueça de colocar os acontecimentos principais. Terminou de escrever essa história, conta todos os caracteres que você utilizou. Se você ver que deu 140 ou um pouquinho menos de 140, perfeito, tá ótimo. Aí é só você ver se usou pontuações adequadas, se você escreveu de forma que dê para nós entendermos a história perfeitamente. Se isso aconteceu, você já pode passar limpo aí no seu caderno. Combinado? Vamos tentar então fazer o nanoconto? Joia! E aí,
A nossa aula termina por aqui hoje, tá bom? Qualquer dúvida, tem o nosso e-mail aí, o meu e da Prodai, é só vocês escreverem para a gente, tá bom? E todo finalzinho da aula, a Pro sempre fala para vocês não esquecerem de acessar o link que tem embaixo, que é do questionário de presença, tá? Hoje o nosso questionário de presença vai estar um pouquinho diferente. Geralmente, vocês colocam o nome de vocês, respondem uma questão ou duas questões referente à aula e já clicam lá o OK para eu saber que vocês estiveram presentes na aula. Hoje não é o questionário de presença que vai estar lá. Vocês vão abrir esse link, é o mesmo link, vão colocar o seu nome, como de costume, mas no lugar de ter as duas questões do questionário de presença, hoje vai ter uma atividade avaliativa, tá bom? Então, você entra no link, coloca o seu nome completo e faça a atividade, tá bom? Ela vai valer nota, depois eu vou olhar uma por uma e vou corrigir. E essa atividade, além de valer nota, já vale como presente, então, da aula de hoje. Combinado, pessoal? Tá? Para fazer a atividade, se você tiver qualquer dúvida, pode consultar o caderno, o livro, tá bom? O importante é tentar fazer, dar o seu melhor e não deixar nenhuma questão sem fazer, tá? Eu sempre falo para vocês em sala de aula que é melhor a gente tentar fazer do que deixar em branco, tá? Porque se eu deixo em branco, eu já sei que eu errei. E se eu tento fazer, então eu posso conseguir realizar aquele exercício, embora eu tenha dúvida, mas eu faço o meu melhor, sempre, tá bom? Então, um beijo grande, até a próxima aula. E não esqueçam de fazer todos os exercícios, então, da nossa aula de hoje. E no finalzinho da aula, fazer a nossa atividade avaliativa. Beijo grande. Amo vocês. Até. Tchau, tchau.